Boa tarde, hoje quinta-feira, 13 de março de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Traficante é preso pela Polícia Rodoviária Federal após carro enguiçar na BR-101. Morre Dozinho, um dos maiores carnavalescos do Rio Grande do Norte. Prazo para voluntários da Copa é prorrogado. Políticos de Mossoró já se articulam para a eleição suplementar em 4 de maio. O ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Aldair da Rocha, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora, no RN Acontece. A média diária de infrações registradas pela Polícia Rodoviária Federal dobrou neste ano. Ela passou de 13 para 26 por dia. Veja na reportagem de Milena de Pontes. O aumento da frota de carros no estado eleva o número de infrações e motoristas autuados. Segundo estimativas do Departamento Estadual de Trânsito, são 199 novos veículos por dia nas cidades potiguares. Até o segundo semestre do ano, serão 1 milhão de unidades. A frota de veículos ela cresce mensalmente, é um crescimento progressivo e muito grande. E associado a isso aí, nós temos muitos condutores inexperientes e muitas vezes por desconhecimento e pelo prazer de respeitar a lei de trânsito. As infrações colaboram para a promoção de congestionamentos e acidentes. Nos 2 primeiros meses deste ano, 1.581 infrações foram registradas, o que representa 33% do total do ano passado. Os registros se deram entre o quilômetro 80 e o quilômetro 136. O trecho de 28 quilômetros parte das proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, e segue até o bairro de Parque dos Coqueiros, na zona norte de Natal. Especialmente aqui nessa área urbana de Natal, é muito comum, né, tanto pelo volume de tráfego como pela desobediência, as pessoas estarem cometendo infrações de diversos tipos. As principais infrações registradas são ultrapassagem pela direita, com 420 notificações, e embriaguez ao volante, com 168 autuações. De acordo com o inspetor Roberto Cabral, os motoristas possuem hábitos educacionais de desrespeito às regras do trânsito. Quando você aborda o cidadão, ele alega que tem pressa, mas infelizmente é uma questão de formação. Infelizmente, nós temos um condutor muito mal educado aqui no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal. Um traficante foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após carro enguiçar na BR-101. Leonardo Monteiro dos Santos foi preso na noite de ontem nas proximidades do viaduto de Parnamirim. Durante a abordagem, os patrulheiros apreenderam cerca de 300 gramas de cocaína no veículo e o homem foi autuado em flagrante. Leonardo, que já cumpria pena pelo mesmo crime e há pouco mais de um mês tinha sido beneficiado com progressão do regime, disse que pretendia vender a droga em Parnamirim. Ao perceber o nervosismo do condutor, os patrulheiros realizaram uma revista no veículo e encontraram a droga escondida na bolsa de uma passageira, mas Leonardo acabou assumindo a posse. O homem foi levado para a delegacia de plantão da Zona Sul e deve ter o regime prisional, a pena dele, modificado para o fechado. Morreu na manhã de hoje o compositor potiguar Claudelmiro Batista de Oliveira, conhecido como Dozinho. O músico tinha 87 anos. O compositor potiguar Claudelmiro Batista de Oliveira, o Dozinho, morreu na manhã desta quinta-feira no Hospital Promater, em Natal. Ele estava internado desde o último dia 25 com um forte quadro de infecção decorrente de uma pneumonia. Nascido na cidade de Campo Grande, a 270 quilômetros de Natal, Dozinho é considerado um dos maiores expoentes do carnaval potiguar, principalmente por seus frevos e marchinhas. É ele também quem assina as composições dos hinos mais conhecidos de ABC, América e Alecrim, principais times do estado. Ele compôs marchinhas de carnaval e frevos que fizeram sucesso em todo o país, como Carnaval com Bin Laden, Dólar na Cueca, Doido Também Apanha e Não Se Faça de Doido Não. É bom ficar direito se quiser tá no salão. Não se faça de doido não, não se faça de doido não.
Algumas composições dele foram gravadas por Alceu Valença, Aguinaldo Raiol, Antônio Nóbrega, entre outros intérpretes. Dozinho deixa mulher e 2 filhos. Os familiares aguardam a emissão do atestado de óbito para decidirem sobre o velório e sepultamento. Eu já notei que sua loucura é manha, mas não esqueça que doido também apanha. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 13 de março de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: Natal terá 274 voos extras durante a Copa. Natal será, entre as 2 cidades sedes da Copa 2014, a terceira com maior incremento de voos aéreos no período do campeonato. Serão 274 viagens extras, um aumento de 48,4% na malha aérea existente. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal, destaque econômico: petróleo novo confirmado na Bacia Potiguar. Petrobras confirma descoberta no Rio Grande do Norte e todos os indícios apontam que poço em águas profundas possui grande quantidade de óleo com qualidade superior à média. É o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, o moçoroense estampa na manchete principal: Justiça proíbe governo de cortar ponto dos professores em greve. O desembargador Expedito Ferreira deu prazo de 5 dias para que valores retidos sejam liberados sob pena de multa. Segundo a assessoria de comunicação, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura vai recorrer da decisão. O Jornal de Fato destaca na manchete principal: grupo de Fafá se afasta da governadora. O distanciamento, que já era bastante especulado, agora se apresenta cada vez mais nítido. Ontem, lançamento do RN Sustentável, o grupo de Fafá não se fez presente no recado direto à governadora. Nem a ex-prefeita, nem Leonardo Nogueira, os dois ficaram ausentes, nem mandaram representantes, ignorando a importância do que é considerado o maior programa social da história do Rio Grande do Norte, com investimentos previstos da ordem de 540 milhões de dólares pelos próximos 5 anos. E nesta quinta-feira, 13 de março, o portal de notícias nominuto.com destaca: governo anuncia 3,8 bilhões de reais para obras de mobilidade e transporte urbano. O dinheiro pode ser investido em obras de construção de metrôs, monotrilhos, aeromóveis, trens urbanos, VLT, BRTs, corredores de ônibus e teleféricos, entre outros. Também destaque no Minuto Telecomunicação: maioria dos domicílios prefere contratar serviços separadamente. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o acesso à TV por assinatura é, entre os serviços de telecomunicações pesquisados, o mais bem avaliado e por meio do qual os planos combo vêm sendo conhecidos. Também é destaque no Minuto: Papa Francisco completa 1 ano de pontificado. Jorge Mário Bergoglio completa nesta quinta-feira 1 ano como Papa Francisco. Em 12 meses de pontificado, ele visitou o Brasil uma vez, passando pelo Rio de Janeiro e Aparecida. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: hoje é o Dia Mundial do Rim. Prazo para voluntários da Copa é prorrogado. Políticos de Mossoró já se articulam para a eleição suplementar em 4 de maio. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. No Brasil, a campanha ocorre há 10 anos com o objetivo de divulgar informações relacionadas a doenças renais. A reportagem é de Milena de Pontes. No estado, 10 clínicas oferecem tratamento para a população através do SUS. O presidente da Sociedade Regional de Nefrologia do Rio Grande do Norte, Dr. Flávio Aguiar, explica que a melhor forma de combater a doença é com diagnóstico precoce. O rim é muito silencioso, então muitas vezes a pessoa tem só sintomas que são só com o exame que a gente vai descobrir. Um exame de urina, uma creatina que aumenta, perdendo proteína, sangue na urina. E a gente diagnosticando precoce, a gente vai evitar que as complicações aconteçam. As doenças crônicas são um grande desafio da saúde pública nas próximas décadas. As doenças renais estão nessa categoria e atingem cerca de 10% da população no Brasil. No Rio Grande do Norte, são 2.000 pacientes em tratamento. O principal tratamento da doença é a terapia renal substitutiva, que consiste de hemodiálise, diálise peritoneal e transplante de rim. Quando a pessoa sabe que tem um problema renal, ele vai ter que
diagnosticar, investigar, e aí existe o tratamento conservador, que a gente vai fazer isso que evite ele ir para uma diálise ou que ele morra precocemente. E existem os tratamentos dialíticos, que é a hemodiálise, que a pessoa vem na clínica 3 vezes por semana, e a diálise peritoneal, que faz em casa. Além disso, quando o paciente pode, né, e quer, a gente faz o transplante renal também. Este ano, o foco da campanha são os idosos acima de 65 anos, que representam 30% dos diagnósticos da doença. Fatores de risco como hipertensão, diabetes, fumantes, obesos e pessoas com histórico familiar devem ficar atentos. Eu fui fazer uma cirurgia, aí bateu a ultra e descobriram que o meu estava coberto de policistos. E é hereditário, meu pai já tinha, e já tem uma irmã transplantada. E 2 irmãos para entrar na máquina já. E tenho duas filhas que também já descobriram que tem policista. Eu descobri numa internação que foi feita e a gente está tratando já há algum tempo. Agora, em janeiro, foi feita a biópsia e foi detectado que eu tenho nefrite. E esse tratamento é para evitar que meu rim paralise e eu chegue a fazer hemodiálise. Os organizadores da Copa em Natal divulgaram o número de voluntários cadastrados para o evento na cidade. Para quem deseja participar, o prazo foi prorrogado. Chega a 40 mil o número de inscritos para ser voluntários nas 12 sedes da Copa 2014. Em Natal, 2.000 pessoas se inscreveram e aguardam seleção, de acordo com o Ministério do Esporte. As pessoas que desejam se candidatar ao programa têm até o próximo domingo para se inscrever pelo portal Brasil Voluntário do Ministério do Esporte. O processo de seleção inclui a convocação do candidato por e-mail, capacitação à distância e um treinamento presencial. Temas como hospitalidade, história do futebol, segurança, primeiros socorros, idiomas e trabalho em equipe serão abordados no treinamento. O Brasil recebe o evento entre os dias 12 de junho e 13 de julho. Olha, os voluntários precisam ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar pelo menos 7 dias em turnos de 4 horas. Os selecionados vão atuar em postos de mobilidade, aeroportos, em torno dos estádios e áreas de fluxo. Eleições. Nesse caso, a eleição suplementar. Mossoró já começa a viver o clima eleitoral para o pleito suplementar de 4 de maio, conforme determinação do Tribunal Regional Eleitoral, após o afastamento da prefeita Cláudia Regina, do Democratas, e do vice Wellington Filho, do PMDB, em mais de uma dezena de cassações. 3 nomes despontam como prováveis concorrentes na eleição: o prefeito interino, Silveira Júnior, do PSD, a deputada estadual Larissa Rosado, do PSB, e a engenheira Cátia Pinto, atual secretária estadual de Infraestrutura, nome ventilado para representar o grupo da governadora Rosalba Ciarline, do Democratas. As convenções partidárias vão ocorrer de 2 a 6 de abril, de acordo com o calendário estabelecido pelo TRE. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 12 de abril até o dia 3 de maio, um dia antes do pleito. A propaganda gratuita no rádio e na TV vai de 24 de abril até 1º de maio em Mossoró. Silveira Júnior articula sua candidatura com o PT e com políticos ligados ao Democratas, parte da prefeita afastada. Em relação ao PT, ele pega carona na negociação para o lançamento da chapa Robson Faria para o governo e Fátima Bezerra para o Senado na eleição estadual. No caso Democrata, o prefeito interino costura o apoio dos vereadores Manuel Bezerra e Flávio Tácito. A deputada Larissa Rosado, do PSB, informou que disputará o pleito suplementar independentemente da decisão do TRE de torná-la inelegível por abuso do poder econômico na última eleição em Mossoró. Recentemente, Larissa me disse: eu vou buscar uma liminar na justiça, como fez o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, na última eleição. O fato é que o PSB vai apresentar a candidatura de Larissa Rosado. Já o grupo da governadora, Rosalba Ciarline, não definiu nomes. A prefeita afastada, Cláudia Regina, ainda cogita concorrer se conseguir um mandato de segurança na Justiça. A exemplo da deputada Larissa Rosado, sua principal adversária desde a eleição passada e autora das principais acusações encaminhadas à Justiça Eleitoral que culminaram no afastamento do cargo. O nome de Cátia Pinto tem sido lembrado para disputar a eleição suplementar pelo grupo de Rosalba, mas ainda não há uma definição da chapa. O assunto é tratado com reserva pelo secretário da Casa Civil, Carlos Augusto Rosado.
líder do grupo governista em Mossoró. Ontem, o distanciamento da governadora Rosalba Ciarline do grupo da ex-prefeita Fafá Rosado chamou a atenção da classe política no lançamento do programa RN Sustentável em Mossoró. Ninguém ligado a Fafá Rosado compareceu ao ato solene do governo. Na Assembleia Legislativa, o deputado Leonardo Nogueira, do Democratas, confirmou o afastamento político, mas alegou que o problema foi criado pela governadora, que não deu apoio mútuo que era esperado ao grupo dele. Nogueira justificou a ausência ao lançamento do RN Sustentável pela falta de convite e os compromissos de votações na Assembleia Legislativa. No próximo bloco, eu vou entrevistar o ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Aldair da Rocha. Eu volto em instantes, o RN acontece. Houve ou não houve intervenção federal na segurança pública do Rio Grande do Norte? Desde a nomeação do general Eliezer Girão Monteiro Filho para o lugar de Aldair da Rocha, exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública e Defesa Social esta semana, a tese vem ganhando corpo na classe política. Vários deputados estaduais já se manifestaram nesse sentido, aqui mesmo nesta bancada, os deputados Kelpis Lima e também Nelter Queiroz. O ex-secretário Aldair da Rocha é o meu convidado hoje. Boa tarde, secretário. Aliás, ex-secretário, né? Boa tarde, Diógenes. Agora delegado da Polícia Federal, né? Estou retornando à nossa casa. A sua função. Isso. Amigo, a pergunta é essa, que está aí, a classe política tem debatido o assunto no plenário da Assembleia, e eu pergunto, houve intervenção federal ou não? Diógenes, em nenhum momento houve uma intervenção federal, né? Nós, desde outubro de 2013, quando nos filiamos ao partido, o PTB, nós colocamos o cargo à disposição da governadora, uma vez que entendia que haveria algum problema, e ela determinou que continuasse no cargo, mas ela faria a substituição. Então, a sua substituição já estava prevista? Sim, desde outubro, e sabendo que a lei eleitoral agora em abril também exige que haja a desincompatibilização, né? Então nós ficamos aguardando que a governadora encontrasse o nome adequado para assumir a pasta. E de forma alguma houve intervenção federal, então o nome do general surgiu, foi uma pessoa indicada pela própria governadora, né? E ele foi me apresentado segunda-feira, eu já o conhecia de reuniões de secretário, é uma pessoa super competente. Ele já foi secretário no secretário Roraima, de Segurança Pública em Roraima, uma pessoa super competente, tem um currículo extraordinário, mas ele foi me apresentado realmente na segunda-feira. O ministro da Justiça, o governo federal, não teve intervenção alguma na indicação dessa pessoa. Mas a versão na classe política é que o general foi imposto à governadora. Não. E neste momento, inclusive antecedendo uma Copa do Mundo, fala-se que essa intervenção é por conta, inclusive, da Copa do Mundo, para que todo o trabalho exista a segurança do governo federal. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa? Existe uma preocupação muito grande do governo federal, isso é uma realidade. Inclusive, o meu posicionamento nos últimos dias descontentou, inclusive, a própria governadora, porque chegou um momento, a 90 dias da Copa do Mundo, que nós não temos mais como não relatar exatamente aquilo que está acontecendo no nosso estado. E tem que ser um relatório detalhado. Então, muitas vezes, a gente, no dia a dia, você pode omitir alguma informação importante, mas diante de um evento tão grande como esse, você é obrigado a relatar exatamente aquilo que você tem de necessidade, uma vez que o governo federal se colocou à disposição para poder suprir qualquer necessidade. Aí, nesse ponto aí, eu não entendi por que houve esse vamos dizer assim, o senhor usou, qual foi a palavra que o senhor usou? Porque eu disse o seguinte, que eu poderia, durante esse tempo todo, como fiquei à frente da pasta, omitir algumas informações importantes. Tá, mas qual foi o ruído com a governadora? É isso que eu queria que o senhor explicasse. O senhor usou uma palavrinha aí na... Não, porque eu disse a ela, governadora, nós temos que ser extremamente realistas enquanto a relação a efetivos, quantidade de equipamentos que dispomos ou não dispomos desses equipamentos, né? E ela não queria prestar essas informações? Eu entendi que a governadora não recebeu com muito carinho essa minha posicionamento. Porque eu fui claro, objetivo e coloquei somente a verdade no quadro que tinha que ser apresentado. Ela queria maquiar as informações, os números? Eu não digo maquiar, mas existem algumas realidades que eu considero assim, que a gente até chama assim, alguma coisa tem que ser resolvida dentro de casa, né? Como sempre se falou, né? Arrumar a casa. Arrumar a casa é um assunto interno, nós temos que resolver aqui dentro. Mas num momento desse,
Jorge. Por exigência, inclusive, Por exigência do governo federal, e não só do Ministério da Justiça, Defesa, Casa Civil, nós tivemos reuniões em Brasília, é uma coisa que você coloca em risco a própria segurança da Copa. Então, é lógico que no dia a dia, nas várias entrevistas que eu concedi a você e a outras rádios e televisões e jornais, sempre, é lógico, falei a verdade. Mas existem pontos, por exemplo, de quantidade de coletes, armamento, enfim, essas coisas que a gente não diz no dia a dia, porque são assuntos sigilosos, reservados. Mas no momento em que você reúne um grupo desse, você tem que abrir realmente a verdade e ponto a ponto. E é isso que eu fiz. Mas eu acho que desagradei a governadora pela forma como eu fiz, talvez, de ser tão realista, vamos dizer assim. O senhor foi surpreendido pela exoneração? Politicamente, parece que estava prevista a sua... Sim. Agora, do ponto de vista do governo, parece que o senhor se mostrou surpreso e até não escondeu a chateação por ter sido exonerado. Na verdade, eu já vinha pedindo essa exoneração há muito tempo, né? Como eu te disse. E a governadora estava para escolher um determinado nome, né? E eu não fui consultado sobre esse nome. Eu sugeri que mantivéssemos a nossa equipe lá, indicaria uma pessoa, eu ficaria junto, praticamente, que eu estou na Polícia Federal sendo removida para o Rio Grande do Norte, ficaria junto com essa pessoa e com a equipe, dando assistência e trabalharmos juntos para o evento. Esse era o seu entendimento. Meu Agora, entendimento. A governadora decidiu pelo general. Como é que ela chegou ao general? Só ela pode responder isso, porque ela não falou comigo e eu não conheço nenhuma pessoa que tenha indicado a ela, não perguntei. Ela simplesmente apresentou o general na segunda-feira, que eu, como eu disse para você, respeito, e mesmo se fosse qualquer nome, eu estaria disponível para prestar qualquer tipo de apoio, como estou disponível. Mas não partiu de mim a indicação, nem do Ministério da Justiça, nem da Defesa, nem do governo federal. Foi uma escolha da própria governadora. Mas aí eu insisto, insisto porque a versão que temos é que foi uma indicação do ministro José Eduardo Cardoso, por determinação, inclusive, também da presidente da República. Não, mas olha, eu te afianço que não é verdadeira essa informação, porque naquela reunião que nós tivemos na semana passada lá em Brasília, junto com a governadora, reunimos lá Mercadante, o ministro Amorim, o próprio Cardoso, e naquela reunião foi falada a governadora, precisamos achar um nome para a substituição do secretário. Ela falou assim, respondeu, eu irei pensar até a próxima reunião e vou ter esse nome com vocês, apresentar na reunião. Então sua exoneração já estava sinalizada desde a semana passada? Já estava sinalizada. Então por que o senhor foi pego de surpresa? Acha que foi... Não, a surpresa surgiu no sábado, que nós tivemos que apresentar, antes de apresentar os ministros no centro de convenções, nós fizemos uma reunião fechada na governadoria, ou melhor, antecipando a ela aquilo que iríamos apresentar aos ministros aqui no Centro de Convenções. Após a reunião, procurei a governadora para saber para ela se ela havia aceito, vamos dizer assim, o nome da pessoa que eu estava indicando, né? E que não vem ao caso agora nem dizer quem era a pessoa. Sim. Mas ela simplesmente disse que não, que já havia um nome, que ela já havia escolhido esse nome e que estava assim descartada a pessoa que eu estava sugerindo. Não lhe revelou o nome na ocasião? Não, no momento eu não perguntei também o nome. E só na segunda-feira? E aguardei, eu não perguntei o nome, realmente não perguntei, eu achei que seria deselegante e ela iria ainda confirmar com a pessoa no domingo. Isso foi no sábado, no domingo ela disse que ainda tem uma conversa para fechar e deve ter fechado essa conversa e na segunda-feira apresentou a pessoa do general Girão. O senhor saiu frustrado, disse a imprensa que saiu frustrado. Por quê? Por conta dos projetos que não pôde implementar? Olha, não é bem uma frustração, porque na verdade nós temos trabalhado desde 2011 dentro de um quadro muito difícil. E conseguimos superar grandes dificuldades. Os nossos homens da Polícia Militar, Civil, Bombeiro, ITEP, superamos grandes dificuldades, grandes obstáculos, conseguimos avançar bastante, criar hoje um projeto, vários projetos, nós temos 11 projetos importantes na área de segurança pública e todos eles, e eu detalhei e entreguei para você depois analisar, foram projetos que foram apresentados à governadora, colocamos em andamento, mas infelizmente praticamente todos eles, e aí não culpa a governadora, porque existe o seguinte, projetos com valores elevados e que precisaríamos realmente de um recurso que não tínhamos no Estado. Então hoje, esses projetos, todos eles aprovados, alguns deles sendo licitados pelo Banco Mundial, vou te dar um exemplo. Dentro desse programa do RN Sustentável. Dentro do RN Sustentável que a governadora está apresentando, nós temos 2 importantes projetos que eu quero falar e depois do Brasil Mais Seguro. A digitalização de todo o acervo criminal e civil do ITEP, ele foi um projeto feito por nossa equipe, entregue à governadora que aprovou, está dentro do RN Sustentável. O tempo é curto, mas deve ser licitado agora esse ano e implantado do RN Sustentável. E outros projetos como
equipamentos para a polícia, informatização, enfim, os outros 9 projetos, todos eles foram aprovados em convênios e publicados no Diário Oficial da União, dentro do Brasil Mais Seguro. Rapidamente eu tenho a lista aqui: Programa de Comunidade em Paz, Ronda Cidadã, Patrulhamento Inteligente, a Divisão de Homicídio, a interiorização do CIOSP, né, também, que é muito importante, comunicação. A expansão de câmeras de monitoramento, interiorização da análise criminal, expansão de unidades de inteligência, infraestrutura de informática e aí essa referência que o senhor fez do RN Sustentável, a digitalização dos acervos civis e criminais. Esses projetos todos foram criados em 2011 e 2012. Mas, como eu disse, com a dificuldade financeira do Estado, nós apresentamos, a governadora aprovou e depois nós tivemos que encaixar nesses projetos. O Programa Brasil Mais Seguro. E hoje que o senhor não apontava essa questão financeira, mas o senhor sempre falou dessa, pelo menos nas entrevistas que fez comigo, sempre fez referência à dificuldade financeira. Na verdade, tem uma entrevista que eu entreguei uma cópia para você, um jornalista importante aqui do Rio Grande do Norte, feita em dezembro de 2012. Valdir Julião, da Tribuna do Norte. É uma reportagem completa que, naquela ocasião, eu até quando peguei essa reportagem, eu pensei que era de ontem. 3 de dezembro de 2012. De 2012. E a manchete: a polícia precisa de 80 milhões de reais. Isso. Aí eu falo de efetivos e vou detalhando para depois você dar uma olhada que em 2012 eu já estava muito preocupado, porque o ano de 2013... Não é porque o senhor está saindo agora que está falando da falta de dinheiro. E a preocupação maior foi lá no final de 2012, quando eu vi que estávamos chegando perto da Copa do Mundo e eu não conseguia adquirir os equipamentos, e, enfim. E esse recurso veio, mas veio agora em janeiro de 2014. O governo do Estado disponibilizou 35 milhões de reais, mas o tempo é muito curto, nós já estamos há 90 dias da Copa. Mas eu passei o ano de 2013 pedindo e aí estão os documentos que provam isso. Nesse minuto final, só queria saber o seguinte: o Aldair da Rocha é candidato às eleições desse ano, o senhor que assumiu o PTB? Eu estou com o partido desde outubro de 2013, como eu disse, não tive participação na indicação do secretário, apesar de repetir aqui, que eu aprovo o nome do secretário em razão do seu currículo. Eliezer Girão, né? Sim, o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua honestidade, nada. Mas como não foi uma indicação do nosso partido, o partido hoje ele se encontra livre para falar com os outros partidos, para conversar, e isso não é da minha pessoa, mas é que eu faço parte de um partido e esse assunto tem que ser discutido. O PTB está aberto a negociações, inclusive com outros partidos que não fazem parte da base da governadora Rosalba, é isso? Sim, sim. Inclusive já conversei com o presidente nacional do partido, que é o nosso Benito Gama, né? Ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Obviamente ele vai acompanhar isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos e ver para que lado que o partido PTB irá ficar nas próximas eleições, né? É isso aí, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do delegado da Polícia Federal, Aldair da Rocha, ex-secretário de Segurança e Defesa Social aqui do Estado. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Você vai ficar agora com o Robson Cidadão na sequência da programação da Band. Eu volto amanhã. Tchau.